A gente segue falando de segurança. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o delegado Jorge Terceiro. Delegado, o nosso assunto com ele é titular da Delegacia de Investigação e Desaparecimento de Pessoas, é exatamente a questão do desaparecimento. Vocês devem ter percebido que a gente tem ouvido falar cada vez mais de pessoas desaparecidas. E esse tipo de ocorrência, de fato, aumentou. Os dados apontam que foram 325 registros de desaparecimento de pessoas maiores de 18 anos na capital. Em 2024, foram 265. Então, veja que houve, de fato, um aumento considerável. E o delegado tem, inclusive, um perfil de quem são essas pessoas. É claro que isso, né, varia muito, mas eu identifiquei aqui um padrão, né? Você tem aí as pessoas idosas como aquelas mais vulneráveis. Aliás, a vulnerabilidade, delegado, é um ponto que aparece em todos os perfis que foram traçados aqui, né? Primeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir falar com a gente sobre esse tipo de ocorrência, que é sempre muito traumática, né? Para a família, para a própria sociedade. As pessoas ficam acompanhando toda aquela busca da polícia e tal. Bom dia, delegado. Bom dia, Cíntia. Bom dia a toda a equipe da Meio Norte. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder levar à população esse esclarecimento acerca da atuação da nossa unidade, né, que é uma unidade especializada que funciona dentro da HPP e que o serviço dela é prestado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Como você bem falou, houve um aumento na quantidade de registros de desaparecimento de pessoas maiores de idade aqui na capital Teresina no ano de 2025, comparando-se com o ano de 2024. Em 2024 foram em torno de 265 registros, 2025 325. Entretanto, também a quantidade de localizações aumentou também. Né? A polícia conseguiu encontrar mais pessoas. Isso, já estamos com quase 290 localizações referentes a 2025, né, na nossa unidade. E como alguns desaparecimentos, alguns registros são feitos agora no finalzinho do ano, fatalmente nos próximos dias e semanas, mais algumas pessoas serão também localizadas e reduzida essa diferença. Né? Mas como você disse, as pessoas desaparecidas, o perfil delas aqui no estado do Piauí são os mais variados possíveis, né? Desde pessoas idosas já com certos problemas de senilidade, Alzheimer, né, que é muito comum também saírem da residência e não conseguirem mais retornar, como também pessoas que trazem esses idosos do interior para a capital e o idoso, numa saída da residência, não consegue retornar e acaba ficando também nesse tipo de situação. Pessoas com problemas mentais também, né? Acontece muito delas também saírem das residências, terem discussão com a família. Pessoas em razão de vícios, os mais variados, desde o uso de entorpecentes a bebidas alcoólicas, né, que acabam se ausentando do lar voluntariamente para poderem fazer o consumo dessas substâncias e não atrapalhar, às vezes, a família, não levar problemas à família e etc. Infelizmente, também temos uma quantidade bem pequena, comparada com o universo de desaparecidos, de pessoas que são vítimas de crimes, né? Infelizmente, alguns grupos criminosos da capital eliminam, né, opositores de outros grupos, né? E inicialmente, o primeiro registro que é feito, normalmente nesses casos, não é o do crime, de um homicídio ou de um sequestro, é da pessoa ter desaparecido. Os familiares registram o desaparecimento e no decorrer da averiguação por nossa unidade, nós percebemos que na verdade ela foi vítima de um crime, seja porque nós conseguimos elementos apontando isso ou porque o corpo surgiu posteriormente. Então nossa própria unidade já transforma essa busca da pessoa desaparecida em um inquérito policial para chegar até a autoria e apresentar ao Poder Judiciário. Então são os mais variados motivos, até questões de dívida, Cíntia. Pois é, eu vi aqui que apareceu aqui nessa lista de perfis, nesse caso é um desaparecimento voluntário. Voluntário, né? Também, inclusive tivemos uma situação, agora mês passado, nós localizamos uma pessoa que estava com registro já há alguns meses como desaparecida, a família atordoada, procurando a mãe principalmente, que a mãe normalmente é quem mais vai lá no departamento, é a pessoa mais vinculada, mas é a mãe, né? E aí nós conseguimos localizar ele. Realmente ele teria se azeitado por dívida aqui da capital, não teve condições de pagar, não queria nem manter contato com a família, por quê? Para evitar que os cobradores, né, os credores, fossem atrás de familiares. Então ele cortou o vínculo, inclusive, com o restante da família. Nós demoramos a localizar o rapaz, mas localizamos, ele está bem, trabalhando em outra cidade, já informamos a alguns familiares apenas da situação dele, mas não da localização. Né? Então tem todo esse trabalho na nossa unidade, ali no Departamento de Homicídios. É impressão minha ou é mais homem do que mulher? Bem mais homens desaparecidos do que mulheres, são bem mais homens.
né? Principalmente quando a gente constata posteriormente a questão do tipo de desaparecimento, quando vinculado a atividades criminais. Há muitos que, por exemplo, são feitos registros de desaparecimento e, na verdade, ele foi preso, deu outro nome na central de flagrantes, deu outra qualificação, estava sem documento, a família não sabe que ele foi preso e nós é que descobrimos, porque toda vez que é feito um registro desse, nossa equipe verifica no período do desaparecimento quem foi detido, levado para a central de flagrantes, e às vezes nós descobrimos a pessoa lá deu um outro nome. E aí comunicamos à família. Então é mais o caso que é homem. Essa parte vinculada a grupos criminosos, normalmente homem. Vícios como bebida, normalmente homem que desaparece. Dívidas, normalmente homens também. Então, assim, realmente a diferença é grande. É muito mais homens desaparecidos do que mulheres. Essas dívidas, essas novas agora de bets, de jogos, vocês já estão registrando? Já. Temos casos de desaparecimento em que a própria família ela já fornece elementos de que a pessoa estava passando por um certo problema decorrente de dívidas de jogos, né? Infelizmente, até alguns casos a pessoa vem a morrer, né? Cometer inclusive suicídio. Nós descobrimos posteriormente quando o corpo é localizado, né? Infelizmente é um dos reflexos desse tipo de aposta feito de forma desenfreada, sem qualquer controle, né? Delegado, vocês têm um protocolo para desaparecimento, Sim. né? Então, assim, por exemplo, alguém sumiu, a pessoa não encontrou, aí como o senhor disse, geralmente a mãe, geralmente tem uma mulher que, né, se for o marido, que toma a frente, que vai, e que não desiste, fica lá, né? Mãe, irmã, esposa. Geralmente tem, isso é uma característica mesmo. Como é que funciona esse protocolo? Tem um prazo mínimo para que a pessoa seja dada como desaparecida? E o que a família deve fazer? Pronto, é interessante. Vamos lá. Não há prazo mínimo para se registrar um boletim de ocorrência de que a pessoa está desaparecida. Aquela questão de 24 horas é algo que se criou culturalmente na mente da população, mas isso não tem amparo legal e nem na prática, porque normalmente as primeiras horas depois do desaparecimento são as mais importantes para a polícia, a fim de localizar a pessoa. À medida que o tempo vai passando, os elementos de informação que podem levar ao paradeiro vão se desvanecendo. E aí acaba por serem perdidos com o decorrer do tempo. Filmagens, por exemplo, se perdem com o decorrer do tempo. Então há inúmeros elementos de informação que nós perdemos com o decorrer do tempo. Então a orientação é, se você desapareceu um familiar, um amigo que estava com você, alguém com quem você tem algum vínculo, essa pessoa não está nos locais onde ela diariamente frequenta, não está atendendo qualquer tipo de ligação, telefone celular, não está acompanhado de outras pessoas com quem você tem contato, não há qualquer indicação do que possa ter ocorrido com essa pessoa, e isso foge totalmente da normalidade, você pode já de imediato procurar, independente do tempo decorrido, pode estar só com 2, 3 horas, 5 horas, 10 horas, 1 dia, 2 dias, 1 mês, não há prazo. Né? Você pode procurar qualquer delegacia de polícia civil do estado do Piauí, aqui na capital, qualquer distrito policial, qualquer seccional aqui da capital, e registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento. Se o desaparecido for uma pessoa maior de 18 anos de idade, esse registro é levado para a nossa unidade especializada no DHPP. Se for menor de 18 anos de idade, é remetido para a DPCA, de criança e adolescente, e se iniciam então as diligências. A orientação que nós damos também é o quê? Quando procurar a unidade, já levar a foto mais recente que você tiver da pessoa. Se você tiver no aparelho celular, você fornecer para o policial poder anexar no registro de ocorrência. E também, se você tiver física, levar para que ele possa tirar uma cópia e também anexar. Fora isso, é relatar todas as circunstâncias ao policial. Se a pessoa já desapareceu outras vezes, se isso já ocorreu, onde é que ela se encontrava, que depois que retornou ela relatou, né? Se a pessoa tem vício, se a pessoa tinha dívida, se ela alegava estar sendo ameaçada por alguém, qualquer situação desse tipo, características físicas da pessoa, se ela tem algum tipo de cicatriz, de tatuagem, né? Algum defeito físico, alguma deformidade, alguma deficiência. Então, tudo isso tem que ser colocado no registro para facilitar o trabalho da polícia de localização dessa pessoa. Inclusive, Cintia, na nossa unidade, nós também mantemos um grupo e temos contato com a maioria, quase totalidade, dos órgãos de saúde que atendem pessoas de acidente aqui na capital, de hospitais, clínicas. É o primeiro lugar que se procura. Isso, né? Que há muitas situações de desaparecimento que a pessoa sofreu um acidente, foi socorrida, está às vezes em coma, ainda está inconsciente, um dia, 2 dias estava sem documento, não foi localizado, alguém levou a documentação da pessoa na hora do acidente, e aí a família não sabe, registro de desaparecimento, e uma das diligências que nós fazemos é ver perante todo esse sistema de saúde local aqui em Teresina, se alguém deu entrada com aquelas características, né? É um dos trabalhos também que nossa equipe faz. Então essas são as orientações, e se a pessoa precisar 24 horas por dia, o Departamento de Homicídios, que é sob a direção do delegado Barreto, onde funciona a nossa unidade especializada, ela tem plantonistas que atuam
de 7 da manhã a 7 da manhã, 7 dias por semana. Então, se a pessoa preferir, em vez de ir num distrito policial, que o registro feito lá vai ser enviado para a gente, ela pode já ir diretamente à sede do Departamento de Homicídios, ali na Pedro Freitas, ali no Centro Administrativo, e lá já registrar com os plantonistas qualquer horário, madrugada, dia e noite. Aliás, delegado, é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter, né, em mente, é que a gente sempre tem que andar com alguma identificação. Isso. Né? Porque às vezes você sai para ir numa farmácia e acontece uma tragédia. Eu acabei de ler aqui uma notícia daquela criança que foi baleada, vítima de bala perdida em Timon. Estava jogando bola. Então, uma coisa que pode acontecer e você não sabe. Então, a gente não tem o costume de sair levando documento. A gente não tem, essa não é uma prática do brasileiro. É impressionante. E é importante. Quando você viaja para o exterior, aonde você anda sendo com o seu passaporte, com medo do quê? De você ser parado e não ter um documento. E aqui no Brasil a gente não anda. E assim, e o trabalho da nossa unidade, você comentou no início a questão da diferença entre homens e mulheres, mas não é porque a maioria dos casos envolvem homens que desaparecem, que inclusive posteriormente também a maioria das vítimas de crimes que eram desaparecidos e se constatou eram homens, como também das mulheres também há casos graves, muito graves. Inclusive tem 2 casos que até eu já citei, procurado alguns dias atrás, para algumas equipes de jornalismo, sobre a atuação da unidade. Há 2 casos envolvendo vítimas mulheres, né, desaparecidas, que eu considero como emblemáticos no ano de 2025. Um da Marcela Vitória, que era a jovem que saiu da escola no mês de junho e desapareceu, passou 4 dias desaparecidas. Mas nossa equipe lá da unidade conseguiu localizar ela com vida na região do Saci, né, do Parque Saci, ali na zona sul da capital, na residência de um indivíduo, que ela estava sendo mantida em cárcere, né, o indivíduo foi autuado em flagrante. Ela foi entregue para a família, passando por uma série de tratamentos em razão do fato que ela sofreu, mas conseguimos localizar ela ainda com vida 4 dias depois. E a outra da jovem Emily Yasmin, que veio de Pernambuco para cá, né, que infelizmente quando foi feito o registro de ocorrência do desaparecimento, que nossa equipe passou a fazer as diligências, 5 dias depois chegou ao último local onde ela esteve, constatamos que ela havia sido morta, e quando feito o registro, infelizmente ela já estava morta no período que foi feito o registro. Né? Mas a equipe conseguiu localizar os 2 indivíduos envolvidos, os 2 estão presos, estão respondendo pelo feminicídio qualificado e pela ocultação de cadáver. Então são 2 situações envolvendo mulheres, mas extremamente graves. Eu até queria saber do senhor, só para a gente encerrar, se essa eficiência maior na localização das pessoas tem a ver também com o fato de que nós somos hoje um estado mais conectado, com mais câmeras de segurança. Então, hoje é difícil você passar despercebido. Tem sempre uma câmera de algum estabelecimento, ou as próprias câmeras da Secretaria de Segurança, e é mais fácil você ser rastreada, ter um rastreio. Isso facilita o trabalho da polícia, né? Com certeza, Cintia. Não só câmeras, mas outras técnicas investigativas que às vezes nós não podemos explanar, porque também são usadas na investigação criminal, né? Mas, com certeza, o próprio sistema agora que o governo instalou, que foi amplamente divulgado, do Espia, também auxilia bastante. Sim. Né? E assim, todos a própria carteira nacional, que antes a pessoa podia tirar uma carteira em qualquer estado. Então, por exemplo, esse caso da pessoa está devendo, aí vai para outro estado, tira outra carteira, é muito difícil agora você localizar essa pessoa. Vai acabar isso, né? Porque o sistema vai ser unificado, mesmo que se tire outros estados, mas eles serão centralizados no local. A pessoa tirou lá, a gente vai saber aqui também. Né? E assim, a nossa unidade ela não presta o trabalho no DHPP só de maiores que desaparecem na capital Teresina, que essa é a atribuição da nossa unidade, mas se você tem um familiar que sumiu em outro estado, que você perdeu o contato, por exemplo, a família é daqui de Teresina, a pessoa viajou para Goiânia, para Manaus e sumiu, pode também procurar qualquer delegacia aqui da capital ou diretamente nossa unidade, no Departamento de Homicídios, registrar a ocorrência, informando onde a pessoa desapareceu, e nós nos encarregamos de remeter esse registro de ocorrência para a unidade especializada desse outro estado, para as providências cabíveis também. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que pode até soar estranha, mas é que a gente assiste muito em filme, pessoas que mudam completamente de vida, vão para outro país, são pessoas que voluntariamente querem ter outra vida. Eu pergunto, isso é legal? Então, por exemplo, eu cansei de viver aqui no Piauí, não quero mais, não quero ser mais a Cíntia, quero ser outra pessoa, vou para outro lugar voluntariamente, mudo de nome
Isso é algo legal, por exemplo, você pode, por opção, fazer isso? Sumir. No Brasil, a nossa lei brasileira, ela permite que você desapareça? Bem, a questão da voluntariedade da pessoa, né, que desaparece, ela pode desaparecer sim de forma voluntária, pode querer cortar quaisquer laços. Isso não implica em dizer que ela não possa sofrer algum tipo de responsabilização, principalmente civilmente, ou até penalmente, caso ela abandone, por exemplo, algum incapaz nesse desaparecimento, deixe alguém desprevido, alguém que dependia dela, né, em razão da idade, ou senilidade, ou pessoa idosa, ou com deficiência. Né? Isso não impede ela responder criminalmente numa situação dessa, ou civilmente também com algumas responsabilidades cíveis. Tem família, questão do sustento de filhos, etc. Ele simplesmente sumir, ele pode responder posteriormente também civilmente, ser responsabilizado. Mas a questão do simples ato de sumir, de sair de um local para outro para iniciar uma nova vida, isso está dentro da voluntariedade do indivíduo, não incidir em nenhuma dessas circunstâncias, não há qualquer óbice legal. Isso, não está devendo, não deixou ninguém para trás, Não. só foi uma opção. Isso. Aí pode mudar de nome e começar de novo. Não, aí a questão de mudar a identificação, se ele vai conseguir isso no outro país ou não, aí já é outra questão. problema, né? Não tem como saber como funciona o sistema em outras nações. Mas no Brasil, sabendo a pessoa que ela já tem um nome e uma documentação e tentar tirar outra, ela pode decidir uma falsidade ideológica, qualquer coisa nesse sentido, ao tentar, com um novo nome, atribuindo-se assim uma identidade diferente, responder criminalmente. Tá certo, delegado, muito obrigada. Tem um telespectador aqui dizendo que o senhor foi muito didático, tem outro falando que os esclarecimentos foram muito bons. É muito importante a gente saber sobre isso, porque em algum momento a gente pode vir a precisar desse trabalho da polícia. E nós, né? agradecemos aos meios de comunicação, como aqui a Rede Meio Norte também, porque essa divulgação do trabalho da gente que está fazendo com que as pessoas procurem mais também a unidade. Muitas pessoas não Sim. sabiam que existia essa unidade. Então, a parte também do aumento dessas ocorrências, que já está mais divulgado o trabalho da unidade, o serviço que a unidade presta, e as pessoas também estão se acorrendo mais ao auxílio da unidade, né? Então, uma parte até do aumento dos registros, nós atribuímos a isso e ao apoio da mídia também ao nosso trabalho. Muito obrigada. A gente vai para o intervalo, voltando já. Olha, tem mais informações daqui a pouquinho sobre aquela questão da doença nos suínos. Calma, você que gosta de comer sua carne de porco, já eu dou mais informações. E na volta do bloco também a gente tem o Cuide de Você. Até já. Rádio Jornal 90,3. Uma equipe de jornalistas apostos para lhe manter bem informado. A notícia na hora que acontece, com toda a credibilidade que você já conhece. A informação de forma clara e rápida, para você que não tem tempo a perder. Notícias do Piauí, do Brasil e do mundo. Sempre perto de você. Rádio Jornal 90,3. O time de grandes jornalistas trazendo para você todo o conteúdo que é destaque no momento que ele acontece. Rádio Jornal, com time de apresentadores com a credibilidade do Grupo Meio Norte, você só encontra aqui. Rádio Jornal 90,3. A notícia em tempo real, o Piauí, o Brasil e o mundo. Agora em destaque para você. Rádio Jornal FM 90,3. A notícia cada vez mais perto de você. A notícia em primeiro lugar. Rádio Jornal 90,3. A notícia no exato momento em que ela acontece. Informação de verdade, com agilidade, clareza e a credibilidade do Grupo Meio Norte. Um time de jornalistas preparado, atento aos fatos que mexem com o Piauí, o Brasil e o mundo. Tudo o que é importante, no ar, em tempo real. Política, economia, saúde, segurança, esporte e os acontecimentos que fazem a diferença no seu dia. Rádio Jornal 90,3. Traz a notícia com precisão, no momento certo, sem enrolação. Porque você não tem tempo a perder e a informação não pode esperar. Rádio Jornal 90,3. Jornalismo com responsabilidade. Notícia de verdade. Você só encontra aqui.